Eu estou escutando uma voz, Ju. É aqui. Estamos ao vivo. Olá, meninos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem, né? Saudação marista, nós somos da Escola Marista Sagrado Coração. Essa aula de língua portuguesa, produção de texto, é destinada ao 7º A e 7º B de maneira bem especial, os alunos da nossa escola aqui na Maraponga, né? É do ensino fundamental 2, mas você que está estudando, né, para prestar algum exame externo, você pode também aproveitar a nossa aula para poder revigorar, lembrar um pouquinho sobre o que é poesia, o que é poema, aonde está a poesia na nossa vida, tá certo? Essa aula, de maneira bem especial, a gente dedica aos alunos do 7º A e 7º B, tá certo? Alunos que estão online, vamos lá pegar o caderno, pegar a caneta, vamos nos arrumar aí para poder estudar direitinho a nossa querida língua portuguesa, tá certo? Bora passar o slide, você que está aí, já pegou o caderno, já pegou a caneta, bora saber o objetivo da nossa aula de hoje? O objetivo da nossa aula é apresentar um gênero textual, poema, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre poema. E você, gosta de poema? Você geralmente lembra de algum autor, de algum poeta que você leu na sua infância, leu recentemente? Você lê esse gênero textual? Caso você não tenha lido ainda, é uma oportunidade da gente conhecer um pouquinho desse gênero, dessa escrita, dessa modalidade de escrita, tá certo? Marília, lembrando, meu nome é Marília Costa, nós temos outras aulas também disponíveis. Marília, eu quero saber, eu não conheço o gênero poema, não sei muito bem o que é poema, eu não tenho nenhum autor predileto, eu ainda não li nenhum livro sobre poema, né? Um livro de poema. O que é que eu faço? Não se preocupe, esse é o primeiro contato que você está tendo com o poema, você pode pegar algumas dicas que nós vamos dar durante as nossas aulas, né? Dentre elas, tem muitos poetas, né, que está presente na nossa aula, que nós podemos ir dizendo ao longo de cada slide, tá bom? Pessoal, essa obra aí, essa obra de arte, ela trata um pouquinho do desvendar, trata um pouquinho de quê? De revelar. E a poesia é justamente isso, revela. Essa obra é do Martin e se chama Atrás da Cortina. Essa obra está num livro da coleção FTD, Panorama. E aí eu trago para vocês essa reflexão. Aluno do 7º A e do 7º B, você que está com o livro na mão, você sabe que está na página 48, essa imagem, e aí a gente traz como reflexão. O que essa imagem mostra, o que causa em você? O que é que você percebe, o que você sente, o que é que causa em você essa imagem, né? Lembrando que o nome da obra é Atrás das Cortinas, né? Atrás da cortina. Em que lugar você acha que ela está? Isso provoca algum impacto? Ela está onde? Parece que está onde? Né? Vamos pensar um pouquinho. Qual é a relação da imagem com o título da unidade? O tema da nossa unidade é justamente poema. E o nome dessa obra é o quê? É Atrás da Cortina. Tem alguma relação? Você acha que tem alguma coisa a ver? Onde você acha que está a poesia? A poesia, nós sabemos a diferença entre poema e poesia. Só lembrando, quem ainda não lembra, poema é aquele texto que eu leio em uma forma de papel, que geralmente pode ser um soneto, que é feito em 2 quartetos e 2 tercetos. E a poesia é a linguagem, é a expressão artística mais ampla, que pode estar em forma de texto poético, pode estar em forma de texto em prosa, pode estar até mesmo na imagem, como nessa imagem dessa obra de arte, tá bom? Então, a poesia é algo mais amplo como uma expressão artística. É como se fosse a ação, a expressão, o ato de você querer falar por meio de uma linguagem. E, geralmente, essa linguagem é a linguagem poética, que traz figuras de linguagens, tá bom? Bora lá. Converse com seus colegas, né, sobre o que é poesia para você. Marília, eu ainda não pensei o que é poesia para mim. Pois vamos revelar nessa aula, vamos lembrar um pouquinho, vamos buscar, vamos tirar da cortina, vamos arrancar de nós essa possibilidade de conhecer um pouco mais de poesia, tá certo?
Continuando o slide, nós vamos apresentar também algumas reflexões que traz o texto do Mário Quintana, né? No slide seguinte já tem o texto dele. Mas vamos lá. Esse texto é tirado do livro que está aí ao lado, A Rua dos Cataventos, Mário Quintana. Quais poetas você conhece? Quais você gosta mais e por quê? Você conhece algum poeta no sentido de conhecer ou fisicamente, presencialmente, né? Em tempos de pandemia é mais complicado ter esses encontros, mas você conhece no sentido de pegar um livro, de conhecer um livro, de ver algum vídeo no YouTube? Você conhece nesse sentido? Leia o título do poema a seguir, né? O nome do poema é Rua de Cataventos. O que gera em você essa imagem? Você lendo logo esse título, Rua de Cataventos. O que é que gera em você? Você pensa o quê? Só com esse título, com essa imagem, Rua de Cataventos? Ao lado, né, nós vamos ver aí a capa do livro do Mário Quintana, tá certo? Leitura. Vamos ler o texto do Mário Quintana. Esse texto eu vou refletir com vocês posteriormente e vou lendo a cada verso, claro, a cada estrofe. Ele é composto por um soneto, ele é um soneto. E aí nós vamos observar o que o poeta traz de novidade para a nossa vida. Quais aspectos ele aborda também, tá bom? Eu faço versos como saltimbancos, desconjuntam os ossos doloridos. A entrada é livre para os conhecidos. Sentai, amadas, nos primeiros bancos. Vão começar as convulsões e arrancos sobre os velhos tapetes estendidos. Olhai o coração que entre gemidos giro a ponta dos meus dedos brancos. Meu Deus, mas tu não mudas o programa. Protesta a clara voz das bem-amadas. Que tédio, coro dos amigos clama. Mas que vos dá de novo e de imprevisto, digo, reforços, as pobres mãos cansadas. Eu sei chorar, eu sei sofrer, só isso. Então, o que é que esse poema suscita na gente? O que é que traz de reflexão? Né? Se alguém no chat quiser participar, com certeza é convidado a dizer qual foi a parte que chamou mais atenção desse soneto, né? Qual é a impressão que tem em relação a ler esses versos de Mário Quintana? E aí, bora conhecer um pouquinho sobre esse poeta, né? Esse poeta que fez esse soneto tão lindo, que mostra essa Rua do Cataventos. Eu faço versos como saltimbancos, desconjuntam, vamos voltar um pouquinho para poder fazer a leitura? Desconjuntam os ossos doloridos, a entrada é livre para os conhecidos, sentai, amadas, os primeiros bancos. O que isso quer dizer? Né? Cada aluno é convidado a participar, caso o chat aí estiver funcionando direitinho, tá certo? Juliana? Oi, Marília, estou aqui. Se algum aluno quiser participar, fiquem à vontade, alunos do 7º A, que a Juliana depois, no final da aula, então no meio da aula, pode falar um pouquinho o que o aluno achou, que o aluno gostou, se não gostou, um pouquinho do poema, tá certo, Juliana? Tá tranquilo, Marília, é só falar, pessoal, no bate-papo que a gente vai passando para a professora. Tá bom. Certo, obrigada. Pessoal, vamos falar um pouquinho de poema e vamos falar um pouquinho do autor, do Mário Quintana, tá certo? O Mário Quintana, ele viveu, ele nasceu em Porto Alegre, né? E aí, em 1906, ele morreu em 94. Ele passou muitos anos, claro, ele não casou, ele não teve filhos, ele passou muitos anos morando em hotéis. E aí ele não fez parte da Academia Brasileira de Letras, mas ele foi candidato a ser um grande acadêmico lá por 3 vezes, mas não conseguiu o voto da maioria, que é uma votação. E aí, na 4ª vez, ele já não quis mais participar. Mas isso não deixa o grande poeta um grande ícone da nossa literatura brasileira. Ele é um grande poeta, só não fez parte da Academia Brasileira de Letras. Mas a sua obra, a sua genialidade, a sua condição de ser um bom poeta não tem nada a ver com ser da Academia Brasileira de Letras. Né? Vou ler um pouquinho aqui o slide em relação à vida dele, né? Ele estudou na cidade de Natal, em Porto Alegre, estudou no Colégio Militar, ele trabalhou na Editora Globo e depois
ele trabalhou na farmácia do pai dele, né? Em relação, ele se considera um poeta mais simples, com versos mais simples, traz um pouquinho de ironia nas suas técnicas de composição, estilística, na sua escrita, né? Por que eu trago o Mário Quintana? Porque ele é um poeta com versos bem simples, bem fáceis de se ler, são poemas bons de se ter uma primeira, um primeiro contato, né, de fato. Em 1953, o Quintana trabalhou no jornal Correio do Povo como colunista da página de cultura, que saía aos sábados. Em 77, saiu do jornal, né? Em 1940, ele lançou o seu primeiro livro de poesia, A Rua dos Cataventos, iniciada a sua carreira de poeta, escritor, autor infantil. Em 1966, foi publicada a Antologia Poética, com 60 poemas, lançada para comemorar os seus 60 anos de idade. No mesmo ano, ganhou o prêmio Fernando Tiller, na União Brasileira de Escritores, melhor livro do ano. Em 76, ao completar 70 anos, recebeu a medalha Negrinho Pastoreiro, do governo do estado do Rio Grande do Sul. Em 1980, recebeu o prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto da sua obra, né? E a poesia? Se nós estamos falando de poema, de poesia, onde é que está a poesia? A poesia, pessoal, pode estar em muitos lugares. Basta nos permitirmos escutar uma canção, basta nos permitirmos analisar uma obra de arte, basta nos permitirmos assistir um filme que traz um enredo bem elaborado, que traz personagens com interpretação bem rebuscadas. Então, isso é poesia? Pode ser. A poesia pode estar em eu estar em casa olhando para a minha janela? Sim. A poesia pode estar em eu estar conversando com amigos e falando sobre vários assuntos? Sim, né? Então, a poesia, ela está num lugar mais amplo, né? E esse lugar mais amplo, ele pode ser o quê? Restringido, pode ser colocado em forma de poema. A poesia é o estado de conversar, de se comunicar de forma o quê? De linguagem leve, mais simples. E aí, quando eu quero, alunos do 7º ano, colocar um poema, fazer um poema, eu escrevo aquele poema no meu caderno, ou então no meu celular, ou então no meu computador, e escrevo versos, tá certo? Tá clara a diferença entre um e outro? Se não ficou claro, bora focar um pouquinho no poema. Poema é aquele texto que eu escrevo. Então, se eu quero escrever um poema em homenagem ao Dia dos Namorados, que ocorreu, né, no dia 12, eu tenho que o eu lírico, eu no sentido de narrador, narradora, que fala sobre os sentimentos ou sobre o Dia dos Namorados, eu chamo de eu lírico. Por isso que no slide aí tem dizendo assim, o eu lírico, também chamado de eu poético, é a voz que se manifesta no poema. Assim como o autor cria uma narrativa, o narrador conduz uma história, o poeta cria o eu lírico. Pessoal, se eu vou criar qualquer história, um conto, eu vou ser um narrador, uma narradora. Mas se eu vou escrever um poema, eu vou ser o quê? O eu lírico daquele poema. Ah, Marília, mas eu achava que você ia ser a poetisa. Eu posso ser poetisa quando eu organizo, quando eu faço vários versos, mas a voz do discurso, a voz que está falando ali naquele poema, como eu disse, eu faço versos como saltimbancos, quem está falando desses versos não é o Mário Quintana, é o que? O eu lírico, tá certo? A rima é causada pela repetição de sons iguais ou então semelhantes com a terminação de uma palavra e outra. Ocorre especialmente no final dos versos, mas pode aparecer também em palavras próximas. Num poema, quando você está escrevendo um poema, pessoal, às vezes não tem rima. No poema, no cordel, às vezes não tem rima, tá certo? Nas quadrinhas não tem rima. Então, justamente a rima é a combinação de sons, e essa combinação faz com que os sons sejam parecidos, semelhantes, para ter uma terminação no final de cada verso que rime, que tenha um ritmo próprio, que pode ser no final do verso ou então no meio do verso também. O poema é uma composição em verso em que geralmente são organizados em estrofes.
Também pode apresentar forma livre, ou seja, sem exigir rimas. Pessoal, 7º ano, você que está aí escrevendo poema, alunos que gostam de escrever poema, você pode fazer um poema rimado ou não rimado. É isso que o nosso slide está evidenciando, tá bom? E bora ler um pouquinho o texto. Oi, Ju. A gente está com 2 perguntinhas aqui, né? Eu queria saber se a gente deixa para o final ou se você quer tirar logo as dúvidas. Não, pode ser logo agora, melhor, pode ser. Então tá. Pode ser. O Isaac, ele está dizendo que não entendeu o último verso da primeira estrofe. Certo. Eu acredito que do poema anterior que você apresentou. E o Adam, primeiro verso, qual é? É o primeiro? O último verso da primeira estrofe. Certo. Ok. E o Adam, ele está perguntando se poema e poesia pode ser considerado a mesma coisa. Certo. Vou responder essa do Adam. Adam, poema e poesia não pode ser considerado a mesma coisa. Adam, eu vou te dizer uma coisa. Você pode estar ouvindo uma canção e pensando na vida. Adam, se você quiser ficar pensando, refletindo, você pode estar no estado poético. Mas se você quiser fazer um poema, você tem que pegar o seu caderno, pegar o seu lápis e escrever. Ou então, se você quiser fazer um poema, você tem que pegar o seu celular e digitar. Então, o poema, ele só é concretizado no sentido da escrita, tá certo? Enquanto a poesia é o estado que não dá para pegar, não dá para evidenciar em forma de escrita. A poesia, você sente o poema, tá certo? É uma expressão. Tá claro, Adam? Se não tiver, eu explico de novo, tá bom? Não tem nada não. E o outro aluno perguntou em relação à compreensão do texto, né? Vou ler de novo para ficar um pouquinho mais claro. Eu faço versos como saltimbancos, desconjuntam os ossos doloridos. A entrada é livre para os conhecidos, sentai amadas nos primeiros bancos. Ele está querendo ser gentil em relação à Rua dos Cataventos. Ele está imaginando no sentido que ele está acolhendo as pessoas que ele conhece no sentido da rua, talvez os vizinhos mais próximos, e ele está fazendo aí uma graça no sentido de cortejar as amadas. As amadas, ele está dando privilégio a elas sentarem no primeiro banco. Seria o seguinte, aluno, você que está querendo paquerar com alguém da sua sala de aula, você vai querer sentar perto daquela menina, daquele menino, a menina querendo sentar perto de alguém que gosta. Então, quando ele faz essa graça no último verso da primeira estrofe, sentai amadas nos primeiros bancos, é no sentido de valorizar a presença mais próxima dessas amadas para ele poder, talvez, cortejar, né? Aí, como é uma rua, ele coloca a palavra banco, né? Mas seria esse sentido de acolher as amadas, no sentido as mulheres, para ele poder puxar conversa com elas, tá bom? Qualquer coisa, se não tiver ficado claro, eu explico novamente. Pode ser, Ju? Ok? Ok, Maria. Ok. Vamos observar aqui no poema. Num poema do Vinícius Moraes, Poética, que ele também é um soneto. Soneto, lembrando, feito primeira estrofe, 4 versos, segunda estrofe, 4 versos, terceira estrofe, 3 versos, quarta estrofe, 3 versos. Então, é composto por 2 quartetos e 2 terceiros. De manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. A oeste é a morte contra quem vivo, no sul cativo, oeste é meu norte. Outros que contem por passo a passo, eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço, o meu tempo é quando. Esse poema do Vinícius de Moraes fala sobre uma poética. Bora pensar por que ele quis falar sobre essa poética, né? É um poema porque ele escreveu, tá aí, em forma de soneto, tá certo? Agora, esse título poética, de manhã escureço, de dia ardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. Assim, é o estado, é o fazer poético, é a vida dele em poesia, é uma ação, é uma expressão poética que faz com que a poética não seja o que só um poema. A poética é um estado
de você vivenciar a poesia, os versos, o lirismo, seria nesse sentido, tá certo? Quem gosta de canção, de música, a Maria Bethânia recita esse poema no início de algumas canções dela, né? Quem gosta de música popular brasileira, também Vinícius de Moraes foi um compositor, músico brasileiro, tá bom? Os poemas que têm uma forma fixa obedecem às regras de combinação de versos, rimas, estrofes. Então, nós podemos observar que os poemas, eles trazem tem ritmo, tem rima e tem estrofes. Estrofe é aquele bloquinho. Olha só no nosso slide, esse bloquinho, primeiro bloquinho, eu chamo de primeira estrofe. Segundo bloquinho é a oeste à morte, é o segundo estrofe. Terceira estrofe, outros que contem passo por passo, eu morro ontem. Quarta estrofe, nasço amanhã, ando onde há espaço, meu tempo é quando, né? Então, o poeta tem a liberdade de decidir o número de versos. Olha, essa pergunta aqui, essa afirmação faz com que eu lembre de uma pergunta que os alunos fazem. Professora, quando eu quero fazer um poema, a senhora vai pedir quantas linhas, quantos versos, quantas estrofes? Vocês têm uma liberdade maior, uma liberdade de escolher quantas estrofes quiserem fazer o poema, tá bom? No entanto, alguns estilos de poemas que a quantidade de verso ele é fixo, né? Então, vocês provavelmente futuramente vão estudar em outras escolas e vão estudar o quê? A forma fixa do poema, que é o soneto, a quadrinha, o haikai, tá bom? Algumas formas fixas que tem de poesia, tá bom? Bora só fazer um lembrete, uma revisão direitinho, que um verso de um poema, se um poema só tem um verso, eu chamo de um verso o quê? De monossílabo, tá bom? E se aquela estrofe eu faço 2 versos, eu chamo de quê? De 2 sílabas, eu chamo de dissílabo, né? O que é que você está falando agora, Marília? Eu estou em casa, estou fazendo meu poema, e eu quero fazer um poema só com o quê? Com um verso. Eu chamo de monossílabo. Faço um poema com 2 versos, eu chamo de dissílabo, tá bom? Por isso que aí no nosso título do nosso slide tem assim, as estrofes são identificadas por nomes e o número de versos, né, que compõem. Em relação a trissílabo, é o quê? É uma estrofe com 3 versos. Uma estrofe com 4 versos eu chamo de tetrassílabo, então quadrinha também. Em relação a estrofe feita com 5 versos, pentassílabo, uma estrofe feita com 6 versos, hexassílabo. Marília, eu quero fazer uma estrofe, eu quero fazer um bloquinho, e esse bloquinho tem que ter 7 versos, né? Eu chamo de quê? De heptassílabo. Quero fazer uma estrofe bem grande, com 8 versos, 8 linhazinhas. Eu chamo de octossílabo. Eneassílabo, de 9 versos. Decassílabo é um verso com o quê? Com 10 sílabas em relação à poesia, tá bom? Endecassílabo, versos com 11 sílabas e dodecassílabos com 12 sílabas. Marília, é o seguinte, eu quero saber direitinho em relação à tua aula, esses versos, essas sílabas, é importante na hora que eu vou fazer o poema? Não, obrigatoriamente, você pode fazer o seu poema de forma muito livre, de uma forma muito despreocupada, e depois ir contando o número de sílabas, o número de versos, não tem nenhum problema em relação a isso não, tá bom? Essa denominação é para nós termos um maior conhecimento quanto à poesia, tá bom? Mas não se preocupe, fez o poema, não precisa saber se é monossílabo, se é dissílabo, tá bom? Em relação ao objetivo de um poema, qual é o objetivo de fazer um poema? Expressar sentimentos e emoções do eu lírico, né? Por que a gente faz um poema? Para colocar para fora os nossos sentimentos, identificar direitinho o que é que nós estamos sentindo, manifestar reflexão a respeito de si, mesmo, né? De você mesmo, então do mundo. Estabelecer proximidade com o público leitor. Ou seja, quando eu faço um poema, alguém pode gostar ou não gostar, já cria uma certa
motivação de ter uma conversa, de ter algum assunto em comum, né? E o poeta, ele traz essa linguagem como forma de comunicação com essa pessoa que está lendo o seu verso. O ritmo, né, compõe ao poema, é a composição em verso, que são de uma forma mais rítmica, por isso que é em verso. A estrofe é formada por um conjunto de versos, né? Estrofe, aquele bloquinho, é formado por um conjunto de versos. Em relação à sonoridade, o poema tem o quê? Tem um ritmo próprio, tem uma rima própria, que pode ser de formas semelhantes, ou então pode ter poemas que não são rimados, né? Pode haver rimas que também de palavras próximas, né? Vocês no futuro irão estudar figuras de linguagens, então vocês vão estudar a literação, a sonância, que são sons parecidos, que vocês vão estudar somente no 9º ano, né? Em relação à forma, a forma de um poema pode ser uma forma mais livre, né, sem aquela rigidez em relação aos versos, ou então de forma fixa, que são os sonetos, são as quadras, tá certo? Em relação à revisão, eu queria fazer uma revisão com vocês, nosso tempo está curtinho aí, está faltando 3 minutinhos para terminar a nossa aula, mas eu quero reforçar com vocês esse slide em relação à classificação. Olha só essa classificação aqui legal. As estrofes são identificadas por nomes, né? E esses nomes eu posso observar conforme o número de versos que as compõem. Monossílabo, dissílabos, versos com uma sílaba, versos com 2 sílabas, trissílabo, verso com 3 sílabas. Quem quiser se aprofundar em relação a esse estudo das sílabazinhas poéticas, em relação às estrofes, tenha atenção que a gente pode fazer uma aula posteriormente só para falar sobre isso, só para ter uma atenção melhor em relação à contagem de sílabas poéticas, tá bom? Mas desde já eu gostaria que vocês lembrassem que as estrofes, elas são identificadas em relação a números de versos, os versos que compõem, tá bom? Ok? Em relação a alguma dúvida, Ju? Alguém tem alguma dúvida? Tem sim, Marília. O Adam está perguntando qual o objetivo da poesia. Da poesia, pessoal, o objetivo é trazer uma expressão do que eu penso, do que eu sinto para o mundo. Então, o objetivo da poesia é não ter um objetivo concreto para poder ter uma divulgação objetiva, como se fosse uma notícia, um jornal. O objetivo da poesia é nela mesma. Então, a necessidade que eu viva a poesia para eu querer ou não transmitir esse poema ou não. Então, ela tem um objetivo a arte pela arte, né? É um objetivo por ela mesma. Então, por que eu faço uma canção? É porque eu quero escrever, quero transmitir. Mas a poesia, ela é um estado. Eu estou em paz no sentido de reflexões filosóficas ou então poética, e essa expressão eu vou me apropriar para eu sentir uma liberdade para a minha pessoa, tá certo? Respondido? Acredito que sim, Marília. Eu quero aproveitar que eu já estou aqui, né, com a palavra, lembrar a galerinha que não deixou sua presença, que garanta sua presença aí no bate-papo, tá certo? E o código da nossa aula, para quem está assistindo pelo YouTube, é 7N de navio, G de gato, 05. 7NG05, ok? Devolvo a palavra, Marília. Ok, meninos, gratidão, muito obrigada pela presença de vocês, tá certo? Eu gostaria só de lembrar um pouquinho em relação ao número de versos. Por que eu estou pontuando tanto esse ponto? Porque eu vou escolhendo, eu tenho uma liberdade maior de fazer o meu poema. Então, quando a gente coloca assim em forma de aula, poemas, quando a gente coloca em forma de aula, contos, vocês lembram de uma coisa, bem importante também é a criatividade. Tem uma ideia boa? Escreva. Tenha uma intuição boa? Escreva. Que aí depois as formas, o jeito, o estilo, nós vamos aprimorando, tá certo? Um abraço a todos. Gratidão por todos que estão online, que estão presentes. Os alunos que estão assistindo essa aula depois, em outro momento também,
Um abraço e até mais, viu? Tchau, tchau. Ok, Ju?